Olá, você conosco aqui novamente no programa Conclusão. O programa Conclusão hoje diríamos que até tem uma edição especial. Hoje aqui vamos receber a professora doutora Nauraína Rocha. É professora doutora pela PUC, ela é advogada militante em São Paulo, é professora universitária de Processo Civil e Arbitragem e autora de diversas publicações na área de gestão de conflitos, inclusive publicações internacionais. Ela também é especialista em negociação pela Universidade de Harvard e também pela Universidade de Columbia, em Nova York. Atua também na consultoria jurídica estratégica para diversas empresas e é instrutora pelo CNJ. Hoje conosco, falando sobre gestão de conflitos, conciliação e arbitragem, doutora Nauraína Rocha. Tudo bem, doutora? É um prazer tê-la conosco aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Tudo ótimo, prazer todo meu, né? Até a honra de estar num programa, né, tão seletivo como o de vocês. Então é um privilégio estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. A felicidade é nossa. Compondo também a mesa, a apresentadora Valquíria Saboia. Valquíria Saboia. Isso porque eu fui aluna dele. A Valquíria foi minha aluna. A Valquíria foi minha aluna, mas o brilho dela às vezes me. Valquíria Saboia aqui apresenta o programa Conclusão com a gente. Também advogada especializada em direito da moda aqui em São Paulo. Tá? Desculpa a brincadeira, Valquíria. Imagina, professor, né? Que isso. Eu passo para você para abrir a entrevista com a doutora Nauraína, ok? Vamos resolver isso. Doutora, eu gostaria de saber a diferença, né, sobre conciliação e mediação. Na verdade, assim, conciliação e mediação, e qual seria a diferença da arbitragem? Ótima pergunta, Valquíria, porque as pessoas confundem muito, principalmente os alunos, né, do curso de Direito. Bom, nós precisamos primeiro entender que existem situações em que as pessoas elas fazem gestão dos seus conflitos de formas diferentes. A autocomposição, onde as partes elas mesmas se compõem, elas se resolvem, nós podemos falar que são no universo da mediação e da conciliação. Ou seja, mesmo tendo um terceiro para auxiliar na resolução da situação, quem toma a decisão? As partes. Né? E na arbitragem não. Na arbitragem, quem toma a decisão é o árbitro, eleito pelas partes. Mas aí nós estamos numa esfera de heterocomposição. Então nós falamos de uma jurisdição do poder público, que é o poder judiciário, em que você não elege o juiz, não é assim? Na arbitragem não. Na arbitragem, nós elegemos, o que nós chamamos de jurisdição privada, nós elegemos o juiz, porque o árbitro ele é juiz de fato e de direito. A principal diferença entre o poder judiciário e a arbitragem é porque na arbitragem o árbitro ele é um especialista no assunto e não necessariamente precisa ter formação jurídica. Isso não significa que não tem especialidade. Então pode ser um engenheiro, pode ser um técnico em algum determinado assunto. Em situações mais complexas, nós temos um painel de árbitros, composto por um de formação jurídica, um engenheiro, sempre tem um engenheiro, e um economista, quando nós temos aí situações de empresas de capital aberto. Então, essa é a grande distinção que nós precisamos fazer. Quando as partes elas mesmas se compõem, com a ajuda de um terceiro, e quando há um terceiro que decidem por elas. Então, essa é a nossa primeira diferença. E a conciliação e a mediação? A conciliação ela tem um tom mais avaliativo. São situações de menor complexidade. Consumidor, né? Relações, principalmente relações de consumo, são relações pontuais. Acidente de veículo, o que eu quero? Quero que você me pague 3 orçamentos, me pague, não quero te ver nunca mais. Então, me permite ter um tom mais avaliativo. Na mediação, não. As relações elas são mais complexas, como família, relações de vizinhança. Então, o perfil desse terceiro ele tem que ser um pouco mais facilitador. Queria formar na área jurídica.
Não necessariamente. Um dos grandes pontos aí da política pública de resoluções de conflitos, né, autocompositivo, é a necessidade de especialistas em diversas áreas. Por quê? Esse terceiro, que vai intermediar essa comunicação, ele aplica uma metodologia. Isso é muito importante, viu, Torres? Porque mediação e conciliação não é perguntar se tem acordo, viu? Tem acordo? Não. O que nós temos é uma metodologia de trabalho ser estabelecida. Existem várias escolas filosóficas, né? A circular narrativa da professora Sarah Kolbe, a mediação transformativa, né, do professor Adolfo Braga, que é uma pegada mais de psicanálise. Qual que é adotada pelo Conselho Nacional de Justiça enquanto parâmetro de política pública? A Escola de Negociação de Harvard. Então, são 12 ferramentas em que você treina a habilidade de aplicabilidade nela. Então, quem passa por um processo de mediação e conciliação, ele tem que sentir que está passando por fases. É uma metodologia e que você precisa aplicar. Então, não é simplesmente falar se tem acordo ou não. Muito mais, né? A doutora mencionou que para mexer com a arbitragem não precisa ser necessariamente advogado. Engenheiro, economista. Sim, né? Tem que ser um especialista. E nesse caso, quais seriam os carros que entram na arbitragem? Ótima pergunta. Bom, situações patrimoniais e disponíveis. Hoje, Torres, eu não consigo ver nada dentro dessa esfera, principalmente societária e empresarial, passando dentro do Poder Judiciário. Tá? Principalmente quando nós lidamos com empresas de capital aberto, em que a questão do sigilo também é muito particular, muito grande. Nenhuma empresa quer ter uma divulgação do seu nome vinculada a um processo judicial. Uma outra peculiaridade da arbitragem é que ela não tem recurso. Então a tese tem que ser muito boa. E é muito técnico os laudos ou sentenças arbitrais. Tá? Qualquer empresa vai eleger a cláusula de arbitragem, primeiro, pela privacidade, né? E segundo, pela agilidade, justamente também porque não tem recurso. Veja, nós no Poder Judiciário, nós temos 4 esferas recursais. Há quem indica que são 3 esferas recursais. Né? Eu não posso colocar o meu capital, enquanto empresa, numa estrutura de um país, de um Poder Judiciário, que possa ser tão moroso. Então, geralmente, esses contratos de grandes valores, eles são atribuídos às cláusulas de arbitragens, como contratos que envolvam empresas de energia elétrica, empresas petrolíferas, o agronegócio, tudo é arbitragem, Torres. O agronegócio, situações societárias, né? O direito desportivo, tá? É tudo arbitragem. E também na administração pública. Hoje nós temos situações de PPPs, parcerias públicas e privadas e concessões. Todos elegem a arbitragem como foro de eleição para dirimir os conflitos. Quer ver um exemplo legal? Vou confessar que é a minha idade, será? Na época da Copa do Brasil, que nós tivemos aqui, houve a construção de vários estádios. Lembro que muitos deles ainda até hoje não foram terminados. Foram concluídos. Todos os contratos foram elaborados com vinculação à arbitragem. Nada passa pelo Poder Judiciário. Porque eu estou lidando com erário, dinheiro público. Como é que eu posso atravancar exatamente uma demanda judicial que possa levar quantos anos dentro de uma estrutura muito hierarquizada? E mais do que isso, né? Com a capacidade de tantos recursos. Então, a arbitragem ela é praticada no mundo inteiro. Perfeito. Nauraina, vem cá, eu tenho certeza que muitos empresários nos assistem. Sim. Eu queria enveredar por um lado um tanto prático, tá? Pelo que eu pude captar. Vamos supor, a empresa ela faz um contrato, seja ele de fornecimento ou um contrato de trabalho, sim, até, e ela elegeria a arbitragem e não um foro para demanda de eventuais discordâncias aqui. Exatamente, meu caro. Você tocou um assunto muito interessante, por exemplo, as relações trabalhistas.
Há muita discussão em relação a isso, mas hoje as arbitragens trabalhistas é uma realidade, né? As sentenças, elas são verdadeiras, são títulos executivos judiciais. Não precisa, inclusive, pessoal, há aí uma atualização da lei de arbitragem, a 9.307, de 96, em 2017, que fala que não precisa da chancela ou da ratificação do Poder Judiciário para ter força de sentença, título executivo judicial. Então, hoje, a esfera trabalhista, tá? Eu te dou uma garantia, caso não cumprimento pelo responsável, né, pela empresa, em relação a esse colaborador, e a empresa tem possibilidade de estar parcelando as suas verbas ali, tá? Que é um grande problema, né? Hoje, quando resvala, às vezes o empresário ele quer pagar, ele quer quitar, mas ele não pode dispor no momento e pelo judiciário a coisa dificulta um pouco. E na esfera da arbitragem, da conciliação, pode-se fazer esse desdobramento. E mais do que isso, Thorese, e uma coisa que é muito interessante, é um ambiente muito elegante. Então o tom é outro. Você encontrar alguém numa audiência, no fórum, seja trabalhista, que seja no civil, que seja no federal, percebe? Mesmo agora no ambiente virtual, como as nossas audiências vêm sendo, após a pandemia, inclusive, intensificou bastante. É diferente, o ambiente é mais acolhedor, há um diálogo melhor, né, na condução do procedimento, e o resultado final é o mesmo, título executivo judicial. É muito interessante. Muito interessante, não? Para o empresário ele tem rapidez, ele tem flexibilidade. E segurança jurídica. Isso pode ser, um contrato de fornecimento, cliente e fornecedor. Sim. Tá? Pode eleger a arbitragem. Essa eleição, eu vou eleger a arbitragem ou elejo já uma Câmara de Arbitragem? Você pode fazer a eleição da Câmara de Arbitragem na cláusula, e aí ela fica vinculada, tá? Caso haja qualquer conflito em relação àquela relação contratual, você vai acionar aquela instituição, tá? Ou você pode fazer de uma forma pontuando até um próprio árbitro ad hoc. Dá. Para que ele possa realizar o procedimento. Claro, uma arbitragem institucional, ela vai fazer uma administração desse procedimento, tá? Mas o ad hoc também, com experiência, ele consegue realizar perfeitamente o procedimento. Uma coisa que também é muito interessante, há um mito que a arbitragem é algo ainda muito caro, muito pouco acessível, pelos custos. Tem outra pergunta também, as despesas, né? Quem te paga, eu percebi que a arbitragem é uma coisa vai caro, seria para todos, né? Além da direção orgânica. Ótimo. Com a resolução 125 de 2010 do CNJ, que traz a política de métodos autocompositivos, né? De resolução de conflitos, há um estímulo na nossa legislação que incentiva esses métodos. Não só a mediação e a conciliação, mas, sobretudo, também a arbitragem. Então, lá nos meus alunos de processo, eu mostro para eles, olha, faz menção desde o início do código até o fim. Eu consigo pontuar todos os artigos que fazem menção à arbitragem e à autocomposição. Sempre é estimulado, tá? Mas ainda tem um olhar muito, muito custoso. Mas veja, Thorese, não estamos lidando com contratos de 9 dígitos. Uma taxa administrativa de 200 mil não é nada, principalmente quando você tem um prazo de no máximo 14 meses de uma arbitragem. Ou correr o risco de um processo levar 20 anos. Sim. Então, custo-benefício, quando a gente está lidando com um contrato de milhões, não é assim? Ainda mais com a capacidade técnica, porque o juiz é um generalista. Certo? Ele estuda para ser 7, né? Ele é um generalista. Né? O árbitro não, ele é um especialista e não tem recurso. Com a política pública de 2010 incentivando toda essa legislação, que hoje nós temos reflexo até na lei de licitações, na lei de licitações, que vincula a arbitragem, nas relações de consumo, nos contratos de franquia,
tá? Muito amplo, muito amplo, muito amplo. Isso vem popularizando a arbitragem, inclusive com instituições menores, e que viabilizam um custo-benefício bem interessante. Então, a ideia de programas como este é incentivar os métodos, inclusive, sobretudo da arbitragem. Como eu te disse, eu não consigo ver nada patrimonial e disponível sendo tratado dentro do Poder Judiciário, porque tempo é dinheiro. Sem dúvida. Me diz uma coisa, Noraina. Para ser conciliador, para ser árbitro, existe algum curso de formação? Como é que a coisa desenvolve? Ótimo, boa pergunta, porque todo mundo me pergunta isso. E como instrutora pelo Conselho Nacional de Justiça, e hoje eu leciono nos cursos de capacitação, então nós conseguimos aí fazer uma abordagem para explicar. Hoje, com o Código de Processo Civil de 2015, eu falo que o mediador e conciliador nós ganhamos um status, porque hoje nós compomos lá os auxiliares da justiça. Então, o oficial de justiça, o tradutor juramentado, o perito, o escrevente. Nós estamos lá com 10 artigos, do 165 a 175 do CPC. Olha o status que nós ganhamos, né? Muito bom. Então, quando a gente traz uma profissionalização dessa figura, há de se ter uma formação padronizada. E eles elegeram a Escola de Negociação de Harvard para essa formação. Então, hoje, para você ser mediador ou conciliador judicial, um dos requisitos é que você tenha o curso de capacitação. O curso de capacitação é com uma das instituições vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça. Isso é muito legal, tá? Isso te dá um amplo acesso nos cadastros do próprio Conselho Nacional de Justiça e do tribunal correspondente. Isso é demais. O curso é de 40 horas teóricas, mais de 60 prática. Então, eu sou supervisora, por exemplo, na Escola Paulista da Magistratura, lá na IPN. Os meus alunos supervisionados me assistindo. O que nós acompanhamos? Se eles conseguem identificar e aplicar as técnicas, né? Como uma recontextualização, saber fazer perguntas, né? Gerar opções. Tudo é técnico. Quando eu te levo com uma mesa redonda, eu estou te fazendo algumas sugestões, né? Eu quero que a comunicação ela circule. Aqui nós não estamos falando de réu-autor, né? Nós estamos falando aqui de construção juntos, tá? Quando eu te levo para uma sala, um ar-condicionado, eu gosto de brincar com os alunos assim, né? A 16 graus, é porque também, o que eu quero de você? Eu quero que alguma coisa pode ser percebida. Então, tudo é técnica, né? Hoje nós temos assim, uma vastidão, inclusive é um tema de um dos meus artigos, numa obra do TJ de Minas, coordenada pelo Dr. Newton Carvalho, que foi vice-presidente do TJ de Minas, da qual eu rendo minhas homenagens, e ele me colocou para estudar sobre neurociência na política autocompositiva. Então, se nós estamos lidando, porque é um método muito pedagógico, sabe qual que é? Nós municiamos as partes de instrumental de negociação para que elas possam chegar aonde elas desejam. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre neurociência para entender o funcionamento do nosso cérebro quando a gente está tomando decisões. E tudo que influencia nesse momento, né, que a gente está ali. Que é muito legal, né? Então, sim, é um curso. Com esse curso, você pode se cadastrar nos quadros dos tribunais de justiça do país a qual você vincule, tá? Então, é um curso de capacitação. Não significa que você vai fazer o curso, você vai conseguir, porque você tem que passar na capacitação. Né? E para ser árbitro, você tem que investir numa carreira de repercussão na sua área de atuação, né? Escrever artigos, né? Mostrar especialidade. Há muitos juízes aposentados que depois viraram árbitros, né? Eu trabalho com... Essa seleção ela se dá no próprio Tribunal de Justiça? No caso dos mediadores e conciliadores judiciais, sim. Tá? Agora, na arbitragem, não. Na arbitragem, se dá muito no meio em que você se relaciona. Então, por exemplo, no caso das franquias, dos contratos de franquias, eu conheço um árbitro, que é um juiz aposentado, que se especializou
muito nesses contratos e hoje ele é demandado constantemente pelas instituições, as câmaras privadas, inclusive a DOC, para acompanhar, por exemplo, os contratos, né, de franquia. Uma boa pergunta, que eu acho que tem gente curiosa nesse sentido. Me dá uma diferença, tá? Me dá a conciliação e a arbitragem. Como é que se dá a conciliação, a arbitragem, enfim, qual é a diferença das duas tramitações? Na conciliação eu posso ter pelo tribunal, quanto no início do processo, há lá a concepção da audiência de conciliação, que eu acho fantástico. Tem pessoas que falam que não há interesse, passam isso. É pensar o processo de uma lógica econômica, que em vez de eu ter todo o processo de conhecimento... Ser justo. Isso, todo o processo de conhecimento para ter uma sentença recorrível, eu posso fazer um acordo no âmbito do próprio processo e ao final o que eu vou ter? Um título executivo judicial. Se a pessoa não cumprir, eu vou lá para frente do processo, entre com a execução. O SEJUS, que é o pré-processual, é antes de a gente ingressar com um processo. São centros judiciários de solução de conflito e cidadania, que é onde os conciliadores eles atuam. Aí estamos falando de conciliação. Conciliação. É esse terceiro que auxilia ali na comunicação. E quando é que eu falo de arbitragem? Na arbitragem, geralmente é quando a cláusula é acionada ou quando as partes decidem levar para a arbitragem, preenchendo os requisitos de patrimonial e disponível, como, por exemplo, partilha e inventário. Também se dá em arbitragem, tá? Nós temos lá o Dr. Francisco Carrari, da qual o grupo de pesquisa que eu faço parte na PUC, que traz, né, uma literatura bem vasta e uma aplicabilidade disso. Na arbitragem, eu posso eleger um especialista, por exemplo, conheço o Torres e sei que ele é um professor, né, especialista em determinado assunto. Eu convido para compor um painel de arbitragem. É isso. Perfeito. Uma curiosidade minha. Tá? No direito processual penal americano, tá? Nós vemos aí até pela veiculação de alguns filmes, que existe ali uma negociação, tá, em relação aos delitos. Sim. Né? Então, se a pessoa se declara culpada, ela não passa pelo crivo do conselho de sentença e negocia-se ali uma pena ou negocia-se até a não denúncia de determinados crimes. Sim. Enfim, negocia-se ali alguma coisa. Se ela se declara inocente, então aí vai para o julgamento, pode pegar até pena de morte, dependendo do estado americano que se processa. Aqui no Brasil, nós vemos um princípio, tá? E principalmente com a lei de drogas, que não se tem ali no caso do usuário, né? Que não se tem uma pena de prisão e tal, tudo mais, mas tem ali determinadas penas de caráter administrativo, tá? Vai frequentar curso, vai isso, aquilo e tal, tudo mais. Como é que está a situação hoje no direito criminal e, dependendo de como esteja, a negociação ali é uma evolução, é um futuro? Eu acho que o que falta aí é capacidade técnica de negociadores. Eu digo aos meus alunos assim, hoje nós não formamos advogados para litigar, nós formamos negociadores. E é um perfil norte-americano, né? Eu gosto muito de citar os meus alunos, eles gostam de séries, vocês também, né? As Suits, ou Suites, né? Homens de Terno, que é um escritório de Harvard, e lá eles verem como é que alguma das ferramentas que nós utilizamos de persuasão. Então, hoje, o que falta é capacidade técnica do Ministério Público, de advogados, em lidar com técnicas de negociação, para que consiga ter um contorno melhor. Posso dar um exemplo para você também desses métodos que são utilizados no caso da justiça restaurativa, que é tema da minha tese de doutoramento, né? Porque eu sou pesquisador no âmbito de políticas públicas, efetividade, mas está bonito no papel. E você sabe que onde que a justiça restaurativa ela vem? É para evitar reincidência. Eu lido com arrependimento, eu lido com, né, situações que eu posso garantir que não vá cometer o crime novamente, tá? Isso ainda no país ainda é muito incipiente, há movimentos em relação a práticas não só de círculos restaurativos
mais situações de vítima-ofensor, mas ainda falta muita qualificação técnica e espaço para expandir essa negociação. Acho que o reflexo disso é belíssimo. Visto que a vitória seria desafogar o judiciário. Sim. É um reflexo. Não é o objetivo, o fim, mas é um reflexo. Qual seriam as vantagens de escolher a arbitragem se é um rito mais tempo? Muito mais célere, porque eu consigo, inclusive, eleger a legislação como o meu procedimento vai atuar. Eu posso usar, inclusive, legislações internacionais para isso, com aplicabilidade no país. É muito interessante, muito interessante. Aí você olha o Poder Judiciário, eu falo assim que fica até um pouco preguiçoso. A gente que atua na arbitragem, porque é muito técnico e muito dinâmico, além de ser um ambiente muito elegante de trabalho. É uma característica da arbitragem, nós trabalhamos muito com pareceres, inclusive na área penal, na área criminal, para apuração de conduta, né, se há materialidade ou não, quais os impactos caso isso vire um inquérito, principalmente quando uma empresa é capital aberto, né? Qual a apuração disso, qual a realidade. Isso é muito interessante. Então, além da qualidade técnica, eu tenho a celeridade, tá? Mas deixando muito claro, só para situações patrimoniais disponíveis. Uma pergunta, agora, estúdio aqui. Eu posso, por exemplo, tirar um processo judiciário assim, levar para... Sim, é uma das novidades aí, né, do nosso CPC em 2015, a possibilidade, diante da complexidade do caso, o juiz poder declinar para a jurisdição privada. Quer ver um exemplo? A questão do resseguro. Resseguro é uma matéria muito específica, para quem não conhece, né? Nós temos aí, todo o empreendimento ele tem que ser segurado, certo? Então, se a seguradora fala assim, olha, eu só consigo segurar metade do seu empreendimento. Aí nós recorremos aos órgãos públicos, né? Que há vários, hoje há vários. Olha, eu sou dos seus 50%, eu só consigo segurar mais 50%. Aonde que eu vou procurar os outros 25%? Né? Aí eu procuro resseguradores fora do país. Então, chama resseguro. Uma matéria muito específica, e quando cai no colo do magistrado, é ali que ele vai aprender a disciplina. Então, foi um dos casos que nós trabalhamos em que houve o juiz falou assim, declina para arbitragem. Tem que ser um especialista em resseguro para lidar com isso. E uma situação dessa em relação à joalheria? Joalheria. A situação da falência da Saraiva também foi declinada para arbitragem. Isso. Nauraína Rocha, professora doutora. Não, que delícia! O tema instigante de tremendo interesse. Nauraína, eu já deixo aqui abertos os nossos microfones, tá? Para próximos encontros. Opa! Tá? Em relação à arbitragem e tudo mais, e também, inclusive, essa sua vasta carreira aqui, que com muito brilhantismo e muita honra a recebemos aqui no nosso programa Conclusão. Se restou alguma dúvida em relação às colocações da doutora Nauraína ou alguma informação a mais sobre conciliação e arbitragem, pode utilizar das nossas redes sociais, que procuraremos, esclarecer algumas eventuais dúvidas até com a participação da professora Nauraína. Muito obrigado, Nauraína. Fazia tempo que nós não nos víamos, inclusive, um momento de matar a saudade. Foi mesmo. Parabéns pelo programa, estamos à disposição para esclarecer. Muito didático isso, precisamos popularizar. Nós podemos mudar a economia de um país. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por